Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, todos os nossos canais na internet e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os participantes do programa de hoje, do Gente que Fala de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, a geriatra doutora Luciana Zimmermann, do Hospital do Servidor Público Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. Obrigada, ouvintes. Boa tarde a todos. Também conosco aqui à minha esquerda, o psiquiatra Dr. Leonardo Verea, especializado em medicina psicossomática e hipnose clínica. Dr. Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, Mauro, pelo convite e obrigado a todos. Também conosco agora aqui à minha direita, a psicóloga clínica Fernanda Schwitter, fundadora e presidente do Instituto Projeto Cura. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente poder divulgar a importância da pesquisa no combate ao câncer. E ainda aqui à minha direita, André Neto, cantor, guitarrista, vocalista da banda Litera. Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui, satisfação. Só com camisa 10 aqui hoje. Maravilha, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, por atenderem ao convite do programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. Eu vou começar com você, André. A Litera, banda independente de Porto Alegre, está lançando o terceiro álbum da carreira, chamado Arquétipos, o Encontro com a Sombra, que é literalmente uma viagem que traz muitas experiências relacionadas à astrologia, símbolos, sonhos, estudos e memórias de Carl Jung, fundador da psicologia analítica. A banda define a experiência como um conceito, um enigma, e lança um desafio. Você tem coragem de encarar a sua própria sombra? André, você tem? Pô, arrancamos já que vocês lançam um desafio, eu vou fazer essa pergunta primeiro. Dale. Pois então, eu gosto de acreditar que sim, mas eu não tenho essa certeza. Mas eu acho até que a gente fez isso para que a gente pudesse lidar com essa situação, assim, de olhar no quanto eu posso olhar para a relação com meu pai, com meu avô, com minha mãe, e quanto as coisas que neles me incomodam, o que elas têm em mim, na verdade, o quanto eu reproduzo isso. E, enfim, são situações que são delicadas, assim, né? A partir do álbum, assim, eu comecei, pelo menos, a começar a perguntar. Acho que já foi um grande início, assim, sabe? E o público da gente também começa... A gente faz turnê, geralmente, na Europa, em Portugal, e a galera fala português, enfim, daí fica mais fácil a comunicação. E lá esse assunto é um pouco mais claro, a sensação que eu tenho, assim, né? Aqui, quando a gente está falando desse aspecto, assim, o Jung tem um lance que ele fala que não existe uma copa de uma árvore que encoste no céu sem suas raízes encostar no inferno, né? É mais ou menos isso, assim, parece que a gente tem esse lance da selfie, de querer uma imagem projetada com aquilo que a sociedade encara como algo aceitável, né? Tanto que a gente acaba essa experiência aqui, que atende por nome de André, se identifica tanto com essa selfie que, na verdade, perde a própria essência, né? Então é uma coisa muito maluca. Então dizer que sei ou não, eu não sei se eu me enrolo muito para falar porque eu tenho a lua em peixes, mas é mais ou menos isso, que é o questionamento do que a resposta. O que é encarar a própria sombra? Porque tem aquela brincadeira que diz, a sombra está comigo enquanto eu estou no sol, né? Se pintar uma nuvem ali, ela é a primeira a sair fora, né? O que é isso? Acho que onde tem luz tem sombra, né? Então, começa por aí. Acho que ninguém em nenhum lugar do mundo é só bom ou só mal.
Eu acho que somos as duas coisas, né? Reconhecer esses aspectos acho o primeiro passo. Eu tenho um amigo, o Chilton, que fala um troço maravilhoso. Ele fala, é como imaginar uma camisa, a vida da gente é imaginar uma camiseta branca que a gente passa lá o dia inteiro jogando lama. O dia inteiro jogando lama. Dali 10 minutos tu para. Compara isso aí numa igreja ou em um processo de meditação e tal. Depois tu volta a jogar lama. E no outro dia, tudo de novo. Joga lama, para por 10 minutos, vai rezar, vai meditar. Isso não vai fazer com que a camisa se auto-limpe. O processo é parar de jogar lama. Parar de xingar as pessoas, de se acalmar no trânsito, ter uma relação mais harmônica com as outras pessoas, não ser tão polarizado. O André, às quartas-feiras aqui no Gente que Fala, a gente trata de um tema que talvez seja dos mais caros para todo mundo, que é a saúde. Hoje a gente vai falar sobre Outubro Rosa, câncer de mama, essas coisas relacionadas. Como é que a sua música, como é que a música da banda Litera leva essa temática da saúde para o público? Eu acho que é mais nessa parte psíquica mesmo. Eu estou só com camisa 10 aqui, é perigoso essas perguntas eu falar, mas eu estou é um ponto de vista artístico, né? Muitas das pessoas que se identificam, porque eu acho que é a forma mais fast food, assim, digamos, das pessoas se começarem a se questionar através da arte. A arte é uma grande ferramenta, né? A arte é mosaica, né? Se conectar com o divino, né? Que é aquilo que a gente acredita. Então, quando as pessoas mais ou menos nos procuram, o primeiro disco que a gente tinha um adesivo, que era Você Já Viu um Amor Impossível, tem 52 mil adesivos espalhados por aí. No primeiro instante parece algo muito, muito simples de responder, né, sobre o amor impossível. Mas quando começa a aprofundar o questionamento sobre o que é possível, sobre o que é socialmente possível, as coisas ficam mais profundas. Então as pessoas começam a nos mandar depoimentos. E é aí que a gente tem que começar a encaminhar, porque na verdade a gente não tem estrutura, porque artisticamente a gente também está no processo, né? Não somos os profissionais capacitados a resolver essas situações, né? Às vezes as pessoas mandam depoimento de suicídio e tal, enfim, são coisas muito delicadas, né? A gente tem acompanhamento do Centro da Vida 188, do qual a gente sempre indica para as pessoas, porque nós também somos essas pessoas que estamos tentando entender qual é, né? Qual é o sentido, para onde nós vamos, qual é o propósito, o que eu estou fazendo é relevante para as pessoas, né? Eu entendo que eu estou aqui com o microfone, muitas vezes estou no palco, e sei da responsabilidade que isso é, né? E privilégio também. E entendo que eu preciso, como um artista, ter responsabilidade no que eu estou fazendo, né? Mas eu encaro isso muito mais como uma união de afins, e aí dali a gente encaminhar para outros lugares, do que demais a banda em si, ou a Litera, ser o grande sanador dessas questões, né? Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que a arte, né, no caso aí a música, tem uma função muito importante que, de uma forma mais suave, né, poder trazer para a sociedade civil coisas que às vezes a sociedade, por uma negação ou por dor, não querem olhar, né? Uhum. O Projeto Cura tem exatamente esta pegada, vamos dizer assim, né? Que é aproximar a ciência e a criatividade para conscientizar as pessoas sobre o câncer, sobre as várias facetas do câncer, sobre as várias fatores desencadeantes, né? E principalmente neste momento, mostrar a importância da pesquisa. Então, assim, a gente busca através da música, da arte em geral, da moda, do desfile, do design, porque é onde as pessoas estão. As pessoas querem só ver o lado bom da vida, mas a vida sempre tem o bom e o ruim, né? Doutor Leonardo, como é que a psiquiatria viver vê? com a própria sombra é aprender a lidar consigo mesmo, porque faça sol, faça chuva, a sombra nunca vai deixar de existir e nunca vai deixar de nos acompanhar. Então, na medida que a gente aprender a lidar conosco e perceber que amigos, famílias, parentes, pessoas, colegas, profissões, tudo isso vai e vem, mas a nossa sombra fica. Então, se a gente não tiver uma boa autoestima, não aprender a lidar com a nossa autoestima, com a nossa sombra, aí fica muito complicado. E se ele conseguir transpor isso na música, é melhor ainda. Doutora Luciana, como é que a geriatria observa? Eu também quero puxar a sardinha para o meu lado, né? Esse processo de se conhecer e de se encarar
é parte do nosso processo de vida, né? E tá junto com o envelhecimento, porque a gente envelhece, a gente não volta, o tempo não volta. Então, eu acho que é muito importante a gente ir se conhecendo, conhecer a parte física do corpo, tirar essas sombras, né? E tratar a gente como uma pessoa que tem o privilégio de envelhecer. Cada dia é melhor a gente estar se conhecendo e se tratando, né? Se curando. Doutor Leonardo, o privilégio de envelhecer e o privilégio de poder tratar essas questões, né? De encarar a própria sombra, uma coisa que em outros tempos a vida era mais curta, mas isso não era tão possível quanto é hoje. Sim, nós somos feitos para durar 40 anos. Tem A partir daí, controvérsias. Quase Muitas, Então, dizendo muitas. que já não é mais assim. Nós já Pois estamos pro mas 100, nós somos hein? feitos para durar 40 anos. A partir daí, os estudos, a medicina, os avanços, etc., fazem com que a gente viva no overtime. E é importante aprender a encarar com tudo isso, aprender a lidar com tudo isso, de forma saudável. Hoje, na geriatria, a gente ainda vê muito e muitas questões no sentido de eu não quero ficar velho, eu nunca tô velho para procurar o geriatra, mas a gente tem que encarar esse overtime como um grande avanço da ciência também, que está avançando, inclusive, na cura de várias doenças. Hoje a gente está aqui para falar do câncer, e sim, tem cura, tem mudança no estilo de vida, mudança na qualidade de vida e no nosso envelhecimento. Eu lembro que a minha avó era uma velha de 40 anos, 50 anos. Hoje, com 40, 50, tem gente começando a vida, começando um projeto novo. Sim. E isso é maravilhoso. Eu acho que o segredo é ter o que fazer no dia seguinte. Ir dormir à noite para descansar, porque você tem algo para fazer no dia seguinte. Se você não tem o que fazer, é complicado, é muito mais complicado. Mas se você tem sempre um objetivo, um foco, uma meta a ser atingida, é muito mais simples viver e envelhecer. O que é mais difícil, doutor Leonardo? Encarar a própria sombra ou afastar os fantasmas? Afastar os fantasmas. Que é justamente ter o que fazer no dia seguinte, porque se você não tem, você fica com os fantasmas ali. Fazer amizade com os fantasmas. Muito bom. Eu acho que a integração da sombra é um processo interessante, né? Certo. Tipo, ser amigo do Santana. Ô André, você tá com um violão aí, que é uma primeira palhinha, digamos assim. O que você vai mostrar? Eu vou cantar Depois de Crescer, que é uma música desse álbum. A memória é o primeiro passo pra se conhecer, santa, se emagrecer, se é certo vai saber. A gente passa os dias, reality show de TV, romântico vencer, dá o primeiro passo, pisa no vazio que o chão cresce por inteiro, cresce por inteiro. E eu que me senti seguro, eu que me derrotei e me pus no meu caminho, como só eu sei fazer. E eu que me senti seguro, eu que me derrotei e me pus no meu caminho, triste homem feito, homem feito.
Como é que chama essa música, André? Depois de crescer. Muito bem, mais para frente, ao longo do programa, a gente fala um pouquinho como é que a gente acessa o álbum de vocês. Aqui o André Neto, que é o vocalista da banda Litera. Vamos seguir para o próximo tema. O envelhecimento acarreta mudanças no organismo e traz consigo dificuldades nos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas além desses problemas, é preciso ficar atento ao surgimento de doenças comuns à idade, como a depressão, o câncer e as doenças da demência, o mal de Parkinson, o Alzheimer. Doutora Luciana Zimmermann, dá para não ter essas coisas? Difícil, né? Passar pela vida assim, sem ter nada, né? É o que a gente fica se questionando, mas sim, é possível. Essas doenças são relacionadas, a gente fala, são relacionadas com a idade, mas elas não são obrigatórias com a idade. É muito mais comum a gente vê o surgimento de cânceres com a idade, porque a gente tem um envelhecimento celular, a gente tem formação de radicais livres, uma bioquímica até um pouco mais complexa, e isso vai gerando o envelhecimento celular, né, o nosso envelhecimento físico, que acarreta também doenças do coração, que são muito faladas, a hipertensão, infarto, AVC, mas como a gente está num foco hoje mais Outubro Rosa, vamos focar nesse lado, né? Então, assim, as doenças neurodegenerativas que a população mais se preocupa, principalmente o Alzheimer, eu vou perder a minha memória, a gente tem que entender que a memória é mais complexa do que só lembrar. Então, vários fatores, como o ambiente que a gente convive, o estresse, a ansiedade, podem alterar a memória. Então, é muito comum a gente ver no idoso quadros de depressão alterando a memória. Aliás, não é nem só no idoso, né? O doutor Leonardo vai falar melhor até pra gente, que os quadros de depressão e os quadros de ansiedade alteram muito a memória também. O que a gente tem aprendido ao longo disso, como chegar lá, bem, né? Acho que recentemente está todo mundo vendo, Fernanda Montenegro comemorando 90 anos. Todo mundo quer chegar lá, como, entre outros, grandes personalidades que estão envelhecendo, que estão bem. Acho que todo mundo quer. O que a gente tem de estudo hoje comprovando é que mudanças no estilo de vida, né? Ter uma vida mais saudável, nada muito regrado, não é aquela vida, então eu não posso mais beber, não posso mais fumar, eu não posso comer carne, não. Uma vida regrada, uma vida tranquila, uma vida sem excessos, praticar atividade física, ter um bom convívio social, estar sempre perto de gente que a gente gosta, sempre bom conhecer gente nova, sempre bom aprender coisas novas, até na música. E a própria música como terapia. Então a gente tem que estar rodeado, se ajudando e com gente perto para ajudar, para a gente envelhecer bem. Doutor Leonardo, do ponto de vista psiquiátrico, quais são outros fatores determinantes, além desses que a doutora Luciana já destacou, para a longevidade? Quer dizer, o estilo de vida, a questão de lidar bem com o ambiente, com o estresse, o que tem de determinante também na psiquiatria? Ela falou tudo, só que eu que sou geriatra também e lido com pacientes numa casa de repouso, eu percebo que o Alzheimer, o esquecimento, alguns surtos, algumas coisas são muito controladas com medicamentos e tudo bem. O idoso tem que ter mais acesso a pessoas, a processos terapêuticos, a uma ajuda terapêutica para continuar se questionando quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui. E tem outro detalhe que passa quase desapercebido. A Fernanda Montenegro, ela é uma ótima pessoa, 90 anos, super lúcida, super perfeita. Mas, se ela cair, ela vai quebrar o fêmur. Isso que é o problema. É um grande problema. Ter todo um trabalho preventivo para ajudar o idoso a se alimentar corretamente, a ter uma vida saudável, fazer atividade física, manter o tônus muscular, para que se cai, não quebre nenhum órgão, nenhum osso. E às vezes não quebra porque cai porque quebra.
Sim. Tudo bem, então, tem que prevenir tudo Sim. isso. Mas todo o trabalho psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, farmacológico, todo mundo já faz, mas a gente se perde em pequenos detalhes. Cair da própria altura. Aí atrapalha a vida, dependendo da situação, é até irrecuperável. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses pequenos detalhes também. Sim. Agora, essa questão do ambiente, ela é fundamental para todas essas doenças do câncer, especialmente, estamos no Outubro Rosa, ou isso tem a ver com a genética, o que pesa mais? Tudo, mas o ambiente é fundamental. Nós precisamos nos preservar e cuidar para que possamos sempre ter contato com pessoas queridas e com pessoas que nos agreguem alguma coisa. O idoso, pela própria idade, pelo esquecimento, é muito mais fácil ele dificultar a aproximação, a socialização com as pessoas. Então, temos que promover a aproximação com pessoas queridas, pessoas que nos agregam, que nos agradam. Posso complementar também, Sim. doutor Leonardo? E que a gente, antes de ter perdas de memória, que a gente, antes de esquecer, que a gente lembre disso, que o social é importante, então vamos manter os nossos contatos sociais, não vamos entrar, não só na rede social, tá, gente? Isso não vale. Vamos ver o cara a cara, vamos conhecer um ambiente novo, vamos num show, vamos... Porque isso é importante quando chega lá. Os idosos que têm melhora clínica de qualquer condição são os que têm um amparo social grande da vida inteira. É aquele que tem, nossa, os meus amigos da escola. Ah, mas eu fiz amigo semana passada na ginástica ou num grupo de teatro. Isso a gente vê que a recuperação também das tragédias. A solidão é um fator fundamental e muito comum e constante na vida do idoso. E, efetivamente, se a gente usa a nossa vida para se preparar para viver menos essa solidão, fica muito mais simples. É um trabalho preventivo que começa desde que somos crianças. Agora, há comprovações, por exemplo, no caso do Alzheimer, que é um problema seríssimo, de que as pessoas que tiveram uma vida social mais intensa, que eles tiveram contatos sociais mais intensos, foram mais felizes, se estressaram menos. Há comprovações de que essas pessoas não terão o Alzheimer? O que a gente pode definir? A Alzheimer que a incidência é menor. Fazer palavras cruzadas, por exemplo, ajuda a ter menos incidência de doenças como Alzheimer. Atividade física também é uma outra coisa que tem alguns estudos de grande porte falando que previne o Alzheimer. Mas o cérebro também é muito complexo, então a gente não consegue falar assim, vai converter ou não, vai virar, vai ter ou não, né? Independente do grau de escolaridade ou do estilo de vida. Fernanda, pode falar. Então, eu vejo assim, que independente de qual seja a doença, né, do que seja o ser humano, ou principalmente o brasileiro, tem muita dificuldade de tomar consciência das coisas, né? Assim, tomar consciência e transformar. Então, assim, a gente sempre quer uma pílula mágica, né? Tenho tal rotina, isso me agrada e eu sei que talvez me faça mal, mas para mudar eu tenho que fazer uma renúncia, né? Ou uma renúncia de algum prazer, ou eu tenho que fazer um sacrifício, né? Ou eu tenho que perder algo que eu estou acostumado. Então, assim, acho que a grande questão do ser humano vendo a evolução, que a gente meio que vai perdendo a memória evolutiva, ou seja, a gente só está aqui hoje porque a gente foi aprendendo, Sim. A gente foi registrando a nossa história, né? Então, aquela linha histórica, né? A gente já andou de 4, né? Então, a gente tem uma evolução. E aquilo que a gente vai evoluir, quando a ciência, né, ela vai observando os fatos e vai trazendo a informação. E a conscientização é a gente querer ver os fatos, Sim. digerir, processar e transformar. E se a gente não gerar conhecimentos novos, a gente não vai evoluir. Então, a gente, para poder evoluir como espécie, né, e não só como espécie humana, mas dentro desse sistema que planeta Terra, tudo isso está envolvido com a vida.
né? Então, são pedacinhos de um quebra-cabeça que a gente tem que tomar consciência, saber os efeitos, a relação, e o que a gente faz com tudo isso? Bom, vamos entrar aqui no assunto do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa é de fundamental importância para promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Porém, a proposta vai muito além disso, pois cria uma excelente oportunidade para que o câncer ocupe lugar de debate, um lugar no debate nacional, para que os países investam não só em prevenção e tratamento, mas também em pesquisas e produção de conhecimento local, porque, segundo os especialistas, essas são as principais armas na luta contra a doença. Fernanda, a gente consegue medir algum tipo de resultado a partir... A gente vê sempre, cada mês agora tem uma coloração diferente para chamar atenção para um determinado tipo de doença. No caso do Outubro Rosa, a gente consegue medir como é que anda a conscientização sobre os cuidados em relação à prevenção? O que eu percebo é o seguinte, que fica... eu estava mencionando agora sobre a importância da conscientização, né? Mas a gente também tem a coisa da transformação, sair da mesmice da conscientização, você vê todo mundo, Outubro Rosa, muitas instituições de assistência, que é muito importante a assistência, falar de mamograma, vamos doar mamografia. Ok, o que se faz depois com as mamografias? O que faz com o paciente que foi diagnosticado, né? Então, ou não se faz a mamografia antes dos 50, como muitas vezes noticia o próprio governo, e às vezes depois fala, não, tem que fazer a partir dos 40, ou seja, qual é a informação certa, né? Eu resido fora do Brasil já há algum tempo, e o que eu observo é tanto o envolvimento da sociedade civil como dos médicos, né, na busca de um conhecimento muito maior. Nos Estados Unidos, para cada 1 milhão de habitantes, tem 80 centros de pesquisa. No Brasil, na América Latina, para cada 1 milhão tem 2 centros, né? Então, nós estamos falando de quê? Não é de uma pesquisa que vai ser aquele médico lá no laboratório fazendo uma pesquisa de uma molécula, né? Nós estamos falando de pesquisas que elas têm várias etapas, e a última etapa dela é o que a gente chama de estudo clínico, que é o quê? Um tratamento. Ou seja, quando a gente fala de Outubro Rosa, e a gente fala de conscientização, a gente também falar que o Brasil precisa investir em estudos clínicos, porque o estudo clínico traz o que há de melhor no mundo. Você pode tratar uma pessoa aqui no Brasil da mesma forma sendo tratada no MD Anderson, por exemplo. Olha, nós vamos conhecer agora uma história relacionada ao câncer de mama com a Flávia dos Santos. Ela é psicóloga, sexóloga, mora na Colômbia há 12 anos e conversa com a gente por telefone. Conheço Flávia, bem a Flávia. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia. Fernanda, te mando um beijo. A Fernanda está nos Estados Unidos, estou na Colômbia, e sou muito amiga da Fernanda e quero dar os parabéns a ela, porque ela vai ser vovó dentro de pouco tempo. Ok, Flávia, um beijão para você. Flávia, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Vamos falar um pouquinho da sua experiência. Você teve o câncer de mama, como é que você descobriu, autoexame, como é que surgiu? Olha, eu fui diagnosticada com câncer poucos meses antes de fazer 40 anos de idade. Eu sou filha de médicos, né? No Brasil, meu pai é cardiologista, e eu sempre tive uma consciência de tocar o meu peito. Uma coisa que passava comigo muito depois da menstruação, passava assim uma semana, 10 dias, eu tinha já uma necessidade quase que instintiva de, quando eu saía da ducha, do banheiro, na hora que eu tomava banho, de fazer um pouco a mão ao redor do seio, passar na axila, instintivamente já fazia. E de repente um dia eu senti uma bolinha pequenininha e eu disse, que coisa, deve ser algo hormonal. E coincidia com o meu check-up ginecológico. Então, eu fui na minha ginecologista e falei com ela, olha, eu estou sentindo uma bolinha estranha aqui. Ela falou, não, vamos olhar, mas isso não deve ser nada. Ela tocou e disse assim, sabe o que? Vamos repetir a ecografia e vou te pedir uma mamografia. Eu nunca tinha feito uma mamografia, fiz pela primeira vez, na mamografia não deu nada. A mamografia deu que estava tudo bem, e na ecografia foi que o médico que fez pôde ver a bolinha. Aí ele falou, sabe, eu acho que você devia fazer uma biópsia, e como eu tenho tempo agora, eu te recomendo fazer agora. Fiz a biópsia, que eu nem sabia que doía tanto fazer uma biópsia, fiz, e 2 dias depois me telefonaram e disseram, olha, eu estou te ligando porque foi eu que fiz a biópsia em você, eu tenho o resultado na mão, é câncer, e você tem que operar o mais rápido possível porque é um câncer que parece ter os agressivos.
eu quase morri. Quer dizer, o mundo cai, assim, abre um buraco, você cai lá dentro e não sabe nem como sair, nem o que pensar. Eu falei, meu Deus, eu tenho meus filhos, eu vou morrer, o que vai acontecer agora? O que vai ser na minha vida? Liguei para minha ginecologista, ela conseguiu uma consulta com um oncólogo. Eu, no dia seguinte, às 6h30 da manhã, eu estava com o oncólogo, e ele me disse, vamos operar na segunda-feira, isso foi uma quinta. Eu, na segunda-feira, estava operando, fiz a primeira cirurgia, 15 dias depois, ele me telefonou e disse, tem que fazer outra vez, porque não ficou totalmente limpo, a tal margem que eles mandam para biópsia. E aí, depois da segunda cirurgia, quando aí eu já estava achando que realmente não ia ter jeito, que eu ia morrer, etc., ele disse, olha, você teve muita sorte, porque como esse câncer foi detectado muito no princípio, não tocou os gânglios da axila. Eu fiz na cirurgia, o esvaziamento de axila, e não tinha tocado, mas ele disse, você vai ter que fazer 30 sessões de radioterapia. Eu fiz as 30 sessões de radioterapia, terminada a radioterapia, eu comecei o tratamento hormonal. Eu já levo 4 anos tomando tamoxifeno, que é uma terapia hormonal que te coloca em menopausa antes do tempo, que, enfim, que supostamente te ajuda a não ter câncer no outro peito. E aí vou, porque ainda tenho mais 5 anos e tenho dentro de um mês outro controle agora do câncer. O que eu digo para todo mundo? Eu participo de campanhas aqui na Colômbia. Faz o autoexame. A gente ainda, como mulher, ainda você faz palestras aí, não é isso? Eu faço tudo com relação ao câncer. Eu falo muito para as mulheres, a gente tem que acabar com esse mito de tocar o nosso corpo. O que você encontra em termos de tabus? O que as mulheres pensam a respeito desse tema? Eu vou te falar para você, tem mulheres que não se olham no espelho nuas, porque tem medo aos próprios órgãos genitais. E com isso tem mulheres que não são capazes de identificar certos cânceres no princípio. Eu tive recentemente num congresso de patologia da vulva e tem muitos casos de câncer de vulva que não são diagnosticados porque a mulher é incapaz de olhar e de tocar a própria vulva. Ou seja, a vantagem que nós temos com a mama é que um câncer que a gente pode detectar cedo. Não é um câncer de fígado, não é um câncer de estômago, que a gente não tem como detectar. A gente não tem como ver no princípio, sabe? Só quando os sintomas aparecem. O câncer de mama, eu posso dizer que é quase que uma sorte que está para fora, que a gente pode, com a nossa mão, encontrar ele no início e buscar tratamento. Aqui na Colômbia, vocês falavam de número, aqui na Colômbia morrem 2.000 mulheres ao ano por causa do câncer de mama. E cada vez mais as campanhas tratam de conscientizar que nós não precisamos morrer dessa doença. A gente pode evitar a morte. Da mesma maneira que um câncer de próstata não significa a morte, se esse homem faz o controle, o exame do dedo, do toque a cada ano, nós mulheres também não precisamos morrer. É um câncer que mata, mas é um câncer que pode ser tratado. Tá bom. Flávia, a gente vai discutir aqui todas essas questões que você apresentou. Obrigado pelo relato, Obrigado a vocês. Boa sorte aí para você no trabalho. Obrigada. E nesse trabalho de conscientização que você faz aí na Colômbia em relação ao tomara que a gente consiga cada vez mais acabar com esse número e diminuir, aumentar a probabilidade das mulheres de conhecer o corpo, de tocar e evitar a morte com câncer. Tá ótimo. Eu gostaria de colocar 2 coisas que mencionou a Flávia. Uma é sobre a mutilação, né? No Brasil e na América Latina, a maioria dos casos das mulheres que são mutiladas, ou seja, que elas têm que fazer a mastectomia total, né? Muitos dos casos acontecem pelo diagnóstico tardio. Ou seja, a Flávia teve a sorte e a possibilidade de fazer um diagnóstico cedo, na hora certa, onde você tem uma alta taxa de cura. Sim. Agora, no Brasil, na América Latina, como as mulheres demoram muito no diagnóstico, no tratamento, muitas levam à morte ou à mastectomia geral. E muitas são abandonadas pelo companheiro por perder o seu seio. Ou seja, você está falando de saúde e também da parte emocional, né? Física e emocional. 2 questões que chamaram a atenção, Fernanda. A Flávia destacou que ela teve o câncer de mama antes dos 40, que não é normal, né? Geralmente acima dessa faixa etária, ou não, posso estar errado. E o segundo ponto, a mamografia não detectou. Ela falou na ecografia, foi esse o exame que realmente fechou o diagnóstico. Mas o que a gente vê, pelo menos na realidade brasileira, o exame que se faz por aqui, acho que o que tem disponível é a mamografia, e que para a mulher, muitas vezes,
pela dor provocada, muitas vezes até a mulher não quer muito encarar também. É, a não. questão da conscientização que a gente começou falando, né? Ou seja, a gente tem a dialética, saúde ou doença. E para a gente evitar doença, a gente tem algumas questões, desde um painel genético, que é algo muito caro da gente fazer. No Brasil, nem os seguros particulares dão essa opção. Você tem que seguro privado, né? Você tem que fazer pagando. E que muitos cânceres estão ligados a uma questão genética, então o tratamento feito para um diagnóstico genético é diferente de um tratamento para um câncer que não seja genético, aí os médicos podem explicar melhor, mas a mamografia, com certeza, é um fator muito importante de prevenção, assim como o autoexame também, e em muitos casos você vai precisando de outros exames mais tecnológicos, como inclusive a ressonância magnética, né, para poder confirmar, e às vezes só depois da biópsia, ou seja, a questão é que infelizmente a nossa saúde está tão comprometida que a gente está falando às vezes de vidas e colocando só o cifrão na frente disso. Sim, até para complementar, tanto que a Flávia quanto que a Fernanda está falando, a ecografia, Mauro, é o nosso ultrassom. A gente chama de ultrassom de mamas, tá? Então é um exame barato, é um exame acessível, é fácil de conseguir. Mas interessante que a Flávia conseguiu descobrir isso pelo toque, né? Realmente, acho que antes dos 40, a gente não tem a rotina de fazer nem a mamografia, nem o ultrassom de mamas, não são todos os médicos que a gente vê solicitando esses exames, principalmente da área de ginecologia, tá? A minha faixa etária, a partir, que o geriatra costuma atender acima de 60 anos, a gente pede de rotina a mamografia para essas mulheres, e muitas vezes a gente tem que pedir associação também do ultrassom, né, para fazer o diagnóstico. Só que, e aí, né, Fernanda? A gente fez o diagnóstico, e aí? Eu acho que é o mais difícil, começar Tem um estudo encarar, que né? a gente foi desenvolvido pelo LACOG, que é a instituição pela qual eu fundei o Projeto Cura, né, que é para arrecadar fundos para o LACOG, que está em Porto Alegre, desenvolver as pesquisas multicêntricas, que foi acompanhado 3.000 mulheres, é o maior estudo de câncer de mama brasileiro, chama Amazonas, e esse estudo mostra que 43 alguma coisa por cento das mulheres são diagnosticadas por volta dos 40 anos, ou melhor, antes dos 50. Antes dos 50. Olha, para muitas mulheres, o diagnóstico de câncer de mama é considerado uma sentença de morte. É comum que a paciente saia do consultório arrasada e sem esperança de recuperação. Essa condição ainda é mais cruel quando identificada a necessidade de mastectomia, que é a retirada da mama. Por esse motivo, o acompanhamento psicológico é essencial para que a mulher possa entender o seu momento e como os medos e as angústias interferem na resposta positiva ao tratamento. Doutor Leonardo, a Flávia, ela destacou justamente isso, aqui o que eu falei no começo. Ela achou que ia morrer, essa questão da sentença de morte. Em 2017, tiveram 17 mil óbitos por câncer de mama. Em 2019, a previsão é que tenha 60 mil casos de câncer de mama no Brasil. Por isso que existe a campanha, porque é uma forma na qual todos nós estamos envolvidos. Por exemplo, estamos aqui para falar disso, para que a maior parte das pessoas possa ter acesso a essas informações e esclarecer todas as dúvidas. Outubro Rosa começou no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2002. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram, inclusive os exames. A própria mamografia, as técnicas de mamografia, a ressonância, a ultrassonografia, muitas técnicas mudaram, apesar que a dor da mamografia não é nada, é uma né? dor não é nada, né? extremamente... Não é nada, uma enxaqueca depois de tomar alguns tragos numa noite. Dizem, é menos eu que uma nunca fui mulher, mas dizem que para quem tem filho, a dor da mamografia passa, não tem problema. Mas custo-benefício, o custo da dor ultrapassa os benefícios, o benefício é muito maior. Mas, de qualquer forma, a autoconscientização faz com que a mulher se toque, se olhe. E, a partir daí, de novo, eu vou ser um pouco do contra, o companheiro, o parceiro. O parceiro tem que ajudar,
o parceiro também tem que ser esclarecido. Inclusive porque 1% dos cânceres de mama são para os homens. Então, o parceiro dessa mulher, de todas as mulheres, tem que ser esclarecido e tem que incentivar a mulher para fazer todos os exames e se prevenir. Doutora... Principalmente depois que aconteceu a cirurgia, a mastectomia, nós observamos como as mulheres têm receio por elas se sentirem menomadas, de continuar uma relação, etc, etc. E os homens também têm dificuldade em tocar a mulher, em olhar para a mulher, em perceber essa cicatriz e continuar a vida normal, inclusive a vida sexual entre todos. Doutora Luciana, como eu já destaquei aqui no início, essa questão da saúde ser um dos assuntos mais caros para a sociedade, acho que antes até da educação, sem educação, sem saúde você não vai para a escola, sem saúde você não vai trabalhar, sem saúde você não faz nada. E a gente tem... Mas a gente precisa de muita educação para ter saúde. A gente tem um grande problema nessa área, no poder público, inegavelmente, cobertura curta, falta dinheiro daqui, dinheiro dali. De que maneira a mulher pode contar com o poder público para essas questões relacionadas ao câncer de mama? Você que representa a Secretaria Municipal de Saúde. Falando um pouquinho aqui de São Paulo, mas o Brasil inteiro tem implantado o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que dá esse direito à atenção básica. Então, é via posto de saúde, via unidade básica de saúde, tá? É via UBS. A gente tem uma cultura latina, principalmente América Latina e América do Sul, de procurar o médico para resolver problemas, e não de procurar o médico ou o serviço de saúde, não necessariamente só o médico, porque a gente precisa e conta com tratamentos e com diagnósticos e com suporte de outras áreas da saúde também. A gente precisa ter essa cultura de que quanto antes melhor. A gente leva a criança no pediatra periodicamente e todo mundo acha isso normal. Aí a criança cresceu, virou adolescente, para de ir no médico e depois só procura quando fica doente, quando acontece alguma coisa. A gente não procura a assistência de saúde antes. Por exemplo, câncer de colo uterino, que é um câncer totalmente evitável, se as mães tivessem pendentes na adolescência de dar a vacina de HPV para as meninas e para os meninos, né? Mas elas levam no posto quando são crianças. Quando já estão maiorzinhos, a mãe já esqueceu do pediatra e da prevenção das vacinas. E tem o preconceito também, que se você tomar a vacina, você está estimulando a iniciação sexual. E não pensando na prevenção da doença. E muitas vezes as meninas voltam no ginecologista, no posto de saúde, depois de já ter tido relação sexual, o que dificulta a prevenção do HPV. O ideal da vacina é tomar antes de ter relação. Então, acho que mais importante é mudar isso. Eu não sei como que a Fernanda vê lá nos Estados Unidos, acho que a coisa é bem diferente, né? Eu estava explicando para os médicos, o Cura nasceu, né, agora, tá bebê, e sou feliz, mas assim, é um desafio muito grande, porque a gente passa por muitas dificuldades. A American Cancer Society, que é o que o Cura quer ser aqui no Brasil, existe há 100 anos. Ou seja, há 100 anos a sociedade americana civil, ou seja, quando empresários, artistas estão envolvidos em fazer eventos de música, de esportes, de corridas, caminhadas, para o quê? Para levantar recursos para investir em pesquisa. A American Society, nesses 100 anos, já deu, dos estudos que ela financiou, já deram 47 prêmios Nobel para médicos, investigadores em câncer, né? Então, assim, a gente está nascendo agora, temos meses de vida, nós somos mas nascemos como uma plataforma do LACOG, que é uma instituição que está em Porto Alegre, que desenvolve pesquisa. Então, assim, a gente precisa, acho que o Cura nasce no Brasil com o objetivo de convidar toda a sociedade, né, para juntos a gente ter a consciência de que a gente vai precisar do investimento de todos os setores para levar a informação, para trazer novos tratamentos e para desenvolver os nossos tratamentos. Eu fiquei sabendo, quando eu era voluntária da American Society,
que eu fiz uma caminhada, né? Paciente, voluntária e agora cura. Então, assim, esse caminho, né? Você vê que muitas coisas você poderia evitar se você pudesse trazer o que há de melhor. E para trazer o que há de melhor, por exemplo, as judias, acho que os doutores podem dizer, elas têm características genéticas que vão dar um tipo de câncer diferente das negras, diferente das americanas e as latinas. Será que a eficácia do remédio que nós estamos tomando é o mesmo? Talvez não. Por quê? Porque esses estudos foram feitos com uma amostragem de outra população, onde os fatores climáticos, alimentares, culturais são outros. Doutor Leonardo, o senhor quer comentar bem objetivamente, só para fechar esse tópico, para a gente avançar? Não, ela tem perfeitamente razão. Existem culturas diferentes e a medicina tem que cuidar disso. Toda a parte pública tem que trabalhar para que possa permitir simplificar e diminuir o custo, porque uma mamografia é cara. Então, os assistentes sociais, todas essas pessoas que circulam nas comunidades, que vivem nas comunidades, têm que ajudar a fazer esse trabalho de divulgação para que as mulheres possam entender e aprendam a se tocar. Coisa simples. Eu destaquei agora a questão do poder público, como é que as mulheres podem contar com a prefeitura, enfim, com os equipamentos públicos para poderem fazer as prevenções. Eu tenho um recado aqui da Prefeitura de São Paulo, relacionado com a saúde, evidentemente. Você sabia que aí na sua casa pode ter focos do Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya? Olha, acabar com esses focos é responsabilidade de todos nós. Então, entre outros cuidados, gente, olha, elimine qualquer lugar que possa acumular água. Remova os pratinhos de planta, mantenha a caixa d'água tampada, limpe as calhas e não acumule entulho. Até na gaveta, debaixo da geladeira, você tem que olhar, porque é nesses lugares que o Aedes aegypti deposita os seus ovos. Então, toda semana, você precisa reservar um tempinho para eliminar a água parada na sua casa. Se você fizer a sua parte, nós vamos acabar com os focos do mosquito. Prefeitura de São Paulo é a mensagem. André, vamos voltar aqui com você. Tem você trouxe aqui um livrinho, é isso? Podemos chamar de livrinho? É um novo tipo de CD, né? É um novo tipo de CD. Não vem nem no carro, não vem mais no notebook, não vem mais CD, não faz sentido lançar. Voltou o papel, que bom. Aqui é um livrinho com páginas em branco. As pessoas devem usar isso aqui para fazer anotações. Registrar suas memórias, seus sonhos, seus devaneios. Começar a expor, só o fato às vezes de falar aqui já começa a se enxergar, né? É um jeito de encontrar caminhos, né? E aí a pessoa pode passar o QR Code ali no celular e ouvir as músicas em todas as plataformas de forma digital, né? E aqui na contracapa tem o QR Code, aqui a seção que vai ter acesso às músicas. As músicas da banda Liter. Exatamente. E o livrinho para a pessoa poder participar do disco, né? Ela vai estar ouvindo ali e tal, e talvez ela se identifique alguma frase ou outra, uma palavra às vezes, e aí faz com que ela também comece o seu processo ali, né? Tecnologia é tudo, hein? Olha, gente, perguntas do público do Gente que Fala. Luciana, doutora Luciana? Luciana. Tá bom. Eu não nasci médica. Falei o programa inteiro, doutora Luciana. O Jorge do Tatuapé pergunta a partir de que idade o homem deve se submeter à reposição hormonal. Reposição hormonal no homem é só quando tem deficiência. É muito contraindicado o uso de hormonioterapia, principalmente testosterona, sem a gente ter a dosagem desse hormônio, que também estimula e ajuda o surgimento e o crescimento de vários tipos de cânceres para o homem, principalmente da próstata. Qual é o hormônio que, quando há... que é o que é o que leva à reposição, que é o que mais... É a testosterona. Baixa, É a testosterona. Tá. Mas aí, enfim, tem que fazer exames, tem que ver. Tem que fazer exames, só tem indicação. Além do aumento de cânceres, o uso irregular da testosterona gera aumento do número de infarto, de AVC e de insuficiência hepática. Tem gente que tem doença grave no fígado porque está usando a medicação de maneira irregular. Muito bom. A Carla de Santos pergunta para você, André, se você teria uma informação se Freud ou algum outro mestre da psicologia utilizou a música como terapia. Acho que Jung sim também, acho que o pessoal pode me ajudar aí também, mas Jung sim, o Freud eu não tenho certeza. Mas uma galera usa, Lacan, uma galera usa a música, acho que é uma arte... Eu uso a música como terapia porque tem sempre uma música de fundo nas minhas sessões, porque é fundamental.
nossos sentidos estimulados. A arte-terapia está usando muito também, e, enfim, é que não, talvez não de um jeito formal, mas a música o tempo todo, a música está acontecendo o tempo todo. Sim, né? e não só como psicoterapia, tá? A gente usa muito no ambiente do idoso, na parte de memória também, no tratamento das doenças de Alzheimer, etc. A vida começa com uma batida de coração, né? O tempo todo. Sim, E é o nosso ritmo, né? Não, e a tríade na música é justamente isso, né? O ritmo, a harmonia, né? E melodia. Sem isso não se faz música, então o ritmo é o coração, né? Na American Cancer Society, em Miami, onde eu represento lá como voluntária, a gente fez uma música chamada Sola Tu Não Estás, que nesses últimos 5 anos tem sido o hino da abertura da caminhada, porque a gente quer que esta música mundialmente venha a ser como o We Are The World, do Michael Jackson para contra a fome, que a gente tenha uma música na luta contra o câncer. Né? Fernanda, não sei de quem é a pergunta aqui, mas vamos lá. O seu Instituto Cura, Projeto Cura, né? Uhum. É de utilidade pública? Recebe alguma ajuda financeira do poder público? Que pena, não. Nós estamos precisando de muitos recursos, né? Porque todo mundo sabe que pesquisa é algo muito caro, todos os profissionais, todos os centros, tudo é top, então tudo tem que ser um protocolo internacional, isso custa muito. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma vaquinha, né, uma plataforma chamada Vaquinha, para um estudo chamado Nelsamba, fase 3, que justamente é um estudo 100% brasileiro, que vai acontecer em 12 centros, só atendendo pacientes do SUS, o IBCC, ICESP, INCA, em Porto Alegre 2, e esse estudo visa justamente fazer com que o câncer HER2 negativo não volte na mulher. Gente, 12h54 agora no programa Gente que Fala, eu preciso fazer um intervalo, que eu já estou bastante atrasado com isso, não é, Fabiano? Então a gente vai para o intervalo e volta em seguida. Até já com mais perguntas do público. Sabe o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com mais de 250 serviços municipais? Descomplicando. O Descomplica SP é o... De volta com o programa Gente que Fala, 12h55, aqui na Rádio Trianon, com mais perguntas do público. O Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Leonardo, pergunta o seguinte: a sua posição sobre o tratamento de reversão sexual, chamada cura gay. Pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi. É bem-vinda para quem pode se aproveitar disso, sem problema algum. Sim, também tem uma pergunta que veio pelo Facebook, da Rita Escárdua, acho que é isso, Rita Escárdua. No ambiente profissional, doutor Leonardo, como os gestores e colegas devem agir com a mulher com câncer de mama? Devem agir ajudando a mulher, não rejeitando a mulher. Muitas vezes acontece que nos ambientes profissionais a mulher é colocada no ostracismo por ser portadora de uma doença como essa, enquanto que ela precisa da solidariedade dos colegas, dos gestores, que precisam entender o momento que ela está vivendo, então ter um pouco de flexibilização na questão do horário, da rigidez com o horário nas tarefas, e perceber que ela precisa se tratar, então muitas vezes ela precisa se ausentar para poder fazer todos os tratamentos, que sejam clínicos, terapêuticos, que sejam invasivos, radioterapia, etc. Então precisam ter tolerância. E evidentemente, infelizmente é o que muito acontece, não demitir essa mulher porque ela tem um câncer. André, faz mais uma palhinha pra gente, 30 segundinhos, o tempo do programa já está acabando e eu vou para as despedidas de vocês todos. Vamos lá, mais um pouco do som da banda Litera. Mergulho. Primeira vez, tanta fascinação de serenas ondas, desde então joguei-me ao mar, além da arrebentação, encerrei as contas, mudei de mão pra ser como um
barco a navegar, pelos portos quero passar, lá por maio eu vou voltar. Eu sei que remadas me chamam, disfarce me chama, não faz esse drama, não leve a mal, tô na arrebentação, tô levando junto toda nossa paixão. André Neto, como é que chama essa faixa da Banda Lítera? Mergulho. Banda Lítera de Porto Alegre, banda independente. André Neto, sua mensagem final aqui para o nosso programa. Ouçam o disco novo, tá em todas as plataformas, e troque mensagem. A gente tá recebendo bastante mensagem, é muito legal, e queria agradecer muito a oportunidade, a experiência de estar aqui com essa galera, camisa 10 mesmo, foi muito enriquecedor, e eu saio daqui envaidecido de estar no meio desse time aqui. Muito obrigado, André Neto. Fernanda Schwitter, sua mensagem final, os seus canais, do Instituto Projeto Cura. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir que todo mundo que está aqui, que está nos escutando, seja um multiplicador, né, do que está escutando, e que entre no nosso site www.projetocura.org, nas nossas redes sociais. Estou viajando hoje para a SBOC, o Congresso Brasileiro de Oncologia, e, enfim, precisamos de artistas que deem a cara para o projeto, empresários, imprensa, médicos, né? Para a gente poder fazer disso realmente uma ação transformadora. Doutor Leonardo Verea, sua despedida, palavra final, seus canais. A minha despedida é para que a mulher se toque muito e ensine seu parceiro a tocá-la. E a partir daí as coisas vão melhorar. Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho pode entrar no site www.verea.com.br. Doutora Luciana, sua mensagem final, seus canais, os canais da Prefeitura de São Paulo para esse assunto do câncer de mama. Obrigada a todos pela participação, foi fantástico estar discutindo esse assunto tão importante de saúde. Minha mensagem é prevenção, sempre. Não deixem para procurar o serviço de saúde quando o problema está instalado. Procure antes, se toque, procure atendimento para prevenção. Se tiverem alguma dúvida, eu tenho a minha página no Facebook, doutora Luciana Geriatra, e tem os canais da Secretaria Municipal de Saúde também no Facebook, com o pessoal da comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês todos, pela gentileza, em nome da equipe do programa Gente que Fala, a geriatra doutora Luciana Zimmermann, o psiquiatra doutor Leonardo Verea, a psicóloga clínica Fernanda Schwitter e o cantor, guitarrista, líder da banda Lítera, vocalista da banda Lítera, André Neto. Na mesa de som, Fabiano Souza, na chefia da equipe técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesmann, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho aqui com a gente. Tchau, até amanhã.